É com grande satisfação que a gente anuncia agora a cerimônia de abertura do terceiro Fórum de Energias Renováveis, a terceira Conferência da Sustentabilidade Ambiental. O desafio, desde o início, foi trazer para o conjunto da sociedade o tema sobre mudanças climáticas. Também a discussão sobre o potencial solar do semiárido nordestino. Não é de hoje, o painel intergovernamental de mudanças climáticas tem alertado o mundo. O nosso planeta está alterando o seu clima, mudou o seu clima e seus impactos são enormes para a humanidade. Porque esse modelo selvagem capitalista que visa o consumismo, que tem a natureza, o meio ambiente como mercadoria, está levando a ameaça da própria espécie humana. Está na hora de mudar de atitude, para pensar em atitudes diferentes que a gente possa construir. E temos a questão da energia como um dos fatores que contribui para o aquecimento global. Nós aqui do semiárido, uma região que vai sofrer muito mais os efeitos das mudanças climáticas. Nós, enquanto membros da sociedade civil, enquanto cidadão, podemos e muito contribuir e cada vez mais esse nosso papel de cidadania, chamando os gestores e cobrando dos gestores para mudar uma mudança de atitude. Acredito que esse é um tema importante e atual e acredito que há muito tempo já deveria ter acontecido aqui no nosso município. Eu vejo e sempre acreditei que o caminho natural para o que estamos passando devido a esse aquecimento global que temos, aos apagões recentes de 10, 12 anos, ao problema de distribuição de energia, pode ser resolvido se melhorarmos a tecnologia com relação às energias alternativas. Quando discutimos a questão da energia, não é? A gente discute hoje um dos maiores desafios para o nosso planeta, a questão das mudanças climáticas. Quando a gente discute a questão da energia, a questão das mudanças climáticas, a questão da água, nós estamos discutindo a vida no nosso planeta. E nós todos temos que passar a pensar a questão do semiárido, principalmente sobre dois enfoques: a questão da água e energia. Nós temos que nos voltar para o que não falta no Nordeste. E o que não falta no Nordeste é sol. O que não falta no litoral do Nordeste é vento. A nossa região tem um potencial solar e a proposta que o Comitê de Energia Renovável faz em aproveitar esse potencial através de políticas públicas surgidas, emanadas dos municípios. O nosso comitê, ele se vincula nacionalmente a uma campanha chamada Energia para a Vida. Essa campanha vem lutando por uma nova política energética para o Brasil. As fontes que nós mais utilizamos, petróleo, carvão e gás, têm contribuído para as mudanças climáticas, tem intensificado o efeito estufa, mas mudanças climáticas para o semiárido brasileiro é a seca mais intensa. Então nós precisamos criar esse cenário de que é possível fazermos diferente em termos de energia, sem esperar o governo federal dizendo como deve ser feito. Claro que uma boa parte dessa briga é com o governo federal, que tem incentivado hidrelétrica na Amazônia, termoelétricas e pouco tem incentivado as energias renováveis. Quem mais sabe o que o semiárido precisa é quem mora no semiárido. E essas pessoas precisam ser ouvidas. A Paraíba pode dar um exemplo para o Brasil e para o mundo sobre o uso das energias renováveis de uma outra maneira.
iremos constatar que a primeira seca registrada em 1976, um estudo da Sudene mostrou que a cada 26 anos nós temos 6 anos consecutivos de seca aqui no Nordeste. E a cada 12,8 anos, nós, como um desses que nós estamos, porque esperávamos que tivéssemos aí entre 3 e 4 anos de seca e já estamos com 6. Sempre haverá na academia autores que digam que o aquecimento global, que as mudanças climáticas não tem nada a ver com ações antrópicas. Aqui na academia nós temos então também todo tipo de estudos que são financiados por grandes corporações que mostram que nada há de antrópico nisso. Como sabemos também que há uma relação de causa e efeito, nós temos vários estudos que mostram que as ações antrópicas têm provocado mudanças climáticas sensíveis, afetando de forma direta, de forma inequívoca, o semiárido brasileiro. Então, sermos o único semiárido tropical do mundo, ao invés de ser uma dificuldade, não deve ser o fator determinante para que nós não possamos tornar a região cada vez mais viável. Obrigado. E eu queria falar um pouquinho sobre o nosso trabalho da igreja e também dessa força que vem dos movimentos sociais, esse poder que vem da sociedade civil. A gente tem muito que aprender com a natureza. No nosso último congresso da Caritas, em Aparecida, na missão foi incorporada a questão da sociedade do bem viver. Todo o trabalho da Caritas brasileira está pautado na questão da defesa de direitos. Esse modelo urbano, industrial, capitalista, ele colapsou. Felizes são os governos que, ao implementar políticas, escuta a sociedade civil, escuta os movimentos sociais. A Laudato Si é um documento de inspiração para todas as igrejas do mundo. Mas assim, o Papa Francisco ele vem contribuindo muito com os nossos debates sobre a questão das mudanças climáticas. O pensamento da Ana Esther, ela que tem suas raízes mexicanas, ela diz assim na questão do imaginar: dentro do capitalismo não há solução para a vida, fora do capitalismo há incerteza, mas tudo é possibilidade. Nada pode ser pior que a certeza da extinção. É tempo de inventar, é tempo de ser livre, é tempo de viver bem. Essa mesa tem como tema o poder da sociedade civil mobilizada. Eu só colocaria uma interrogação: temos poder? Em que a gente tinha um formato de participação, tinha um formato de organização que era um pouco diferente do formato que se conformou nesses últimos anos e que, em meu ver, precisa agora de um olhar crítico sobre ele, para que a gente possa fortalecer e ampliar esse poder que eu acho que não temos mais. Então, minha pergunta é: nós temos poder? Que poder nós temos? Ou então, invertendo a questão, por que participar? Ou por que participamos? Ou por que não participamos? Eu partilho do conceito de participação, que envolve algumas palavras-chave fundamentais. É engajamento, inclusão, integração, é adesão a um projeto. E nós nos organizamos e nos mobilizamos nesse tempo por questões pontuais e abandonamos as questões centrais. Além de adesão a um projeto, inclui autonomia. É o risco de se comprometer que nós estamos perdendo, adotando a neutralidade como estratégia de convivência. Por que participar? Participar porque nós estamos vivendo um momento de descrença, de ceticismo. O que nós estamos questionando é a maneira, o modo, a forma que está sendo expandido esses parques aqui no Nordeste brasileiro. Então, não existe energia limpa.
Quando a gente fala numa turbina eólica, então você tem a torre, você tem as hélices, você tem onde fica todos os equipamentos de conversão eletromecânica. A implantação desses parques eólicos no interior afeta diretamente o bioma caatinga. O uso da água para a implantação de uma torre de um gerador, você precisa todo um processo de concretagem da base. Para cada torre dessa, você precisa de 100 a 120 mil litros de água por cada torre. A questão do impacto sonoro constante é um barulho insuportável. As empresas, elas têm que ser cobradas as suas responsabilidades socioambientais. A questão dos contratos celebrados, é uma vergonha o que está acontecendo. Contratos de 40 anos é expropriação da terra. Se o agricultor quiser romper o contrato, está lá na cláusula lá, 20 milhões de reais ele tem que pagar. O Estado, ele tem operado em favor das empresas, o emprego é temporário, um parque desse, um conjunto, é 1 ano para fazer. As principais empresas foram a Renova e a Iberdrola. A Iberdrola é como se fosse o chefão, mas tem várias empresas lá trabalhando. Se eu não me engano, é mais de 40 empresas terceirizadas. A poeira é um dos principais problemas que tem lá. Trafega muito carro. Uma coisa que a gente se preocupa muito é que eles estão implodindo, né, as serras para a construção da estrada. Também os contratos. Os contratos, né, a gente sabe que às vezes desvaloriza muito o agricultor, né? Limpa não é não, porque se fosse limpa não estava havendo essa destruição que tem aqui não. Para largar as estradas eles tiveram de derrubar a mata. Eu sei que tem muita gente que tem medo. Tem um emprego em casa que a empresa pegou um filho ou um marido para trabalhar, tem medo de o marido perder o emprego. Mas é melhor perder o emprego ou perder a terra? Então, são questões que a gente vê que é de difícil solução, né? Uma solução, eu acho que é eles serem mais humanos, né? Pensar mais nos outros e não só em si, no lucro que os aerogeradores vão causar. O problema do Ceará não está só no Ceará, o problema aqui da Paraíba não está só na Paraíba, o problema de Pernambuco não está só em Pernambuco, em Alagoas, lá na região de Belo Monte, vai ser instalado também um parque. Então, se faz necessário a gente se levantar, uma voz se levantar, e eu estava fazendo uma reflexão de algumas lutas, de alguns impactos que têm sido causados no Brasil. Não poderia também deixar de entrar na discussão, falar dos problemas existentes, mas falar também do que está acontecendo de bom. Quando chegaram na região, foi 3 empresas que se instalaram primeiro. A Renova, a PEC e a Iberdrola. Existe sim um contrato de 35 anos, que é quando a empresa tem o tempo necessário para tirar o investimento que está construindo ali. Qual é o impacto maior? Ver aquelas famílias todas ir embora para a cidade e as comunidades se fechar, ou ter um empreendimento que ainda vai segurar, nem que seja pouco, mas vai segurar algumas famílias lá. No contrato da Iberdrola, pelo menos, 2% da energia bruta gerada do parque vai ser distribuído com os proprietários. Mas no parque eólico hoje que está sendo construído em Santa Luzia, Junco e São José, que são os 3 municípios, tem 80 pessoas de Santa Luzia, 80 trabalhadores trabalhando. Quer dizer, um ano, de 6 meses a 1 ano de salário que eles vão ter, se não tivesse um empreendimento, jamais eles estavam empregados. Eu sei que os impactos ambientais estão tendo. Não adianta esconder, e a gente já sabia desde o começo. Mas os órgãos fiscalizadores estão aí para isso. O IPHAN está lá todos os dias e todas as horas. O IBAMA está lá todos os dias e todas as horas. Quer dizer, está tendo acompanhamento, está tendo fiscalização? Está. O problema é que às vezes a gente enxerga só o nosso lado. Não, isso está trazendo benefício de emprego imediato, está trazendo recursos imediatos, mas podia trazer tudo isso com outro modelo. É bom deixar claro que tudo isso podia ser feito de outra forma, né? Dentro de uma visão sustentável. É como nós vamos conviver com isso após a implantação, a implementação, porque é muito difícil você dialogar essas questões, né, ambientais, essas questões mais socialistas, dentro de um sistema capitalista. É difícil para os agricultores, que não tinham uma renda e passaram a ter alguma coisa, mas nós não queremos só alguma coisa, nós queremos uma coisa que sirva para a vida digna dos trabalhadores, das trabalhadoras rurais.
Aqui eu vou mostrar a vocês uma execução de um sistema que a gente instalou na cidade de Souza, na farmácia Santo Antônio. Lá foram 36 painéis, uma geração de média mensal de 1.800 kW. Mostrar a vocês que já é uma coisa que já chegou aqui na região, né? Não é só, isso é só um sistema, tem vários outros. Tem outras empresas também, então já existe financiamentos com o Banco do Nordeste, a Caixa Econômica, o BNDES, e já tem linhas específicas de financiamento que facilitam a aquisição desses equipamentos. Esse é outro sistema, numa residência, na cidade de Souza também, foram instalados 10 painéis. Esse é outro sistema que a gente instalou em Souza, esses foram 51 painéis. O desenvolvimento, ele tem que, no mínimo, estar comprometido com a eliminação da desigualdade no mundo. As principais linhas que a gente tem que atuar, pensando nesse desenvolvimento para todos e que envolve todos, é justamente a gente pensar em ações, como é que nós podemos efetivar ações que retirem os milhões de pessoas que ainda existem no mundo todo na linha da pobreza. Temos que colocar a paz como sendo um elemento fundamental e temos que pensar também na prosperidade. Nós estamos propondo 17 objetivos que aparentemente são desconectados, mas eles são totalmente integrados. Se nós não articularmos os 17, nós não vamos atingir o objetivo do desenvolvimento sustentável. E esse desenvolvimento que eu estou falando não é o desenvolvimento do crescimento econômico. O que é o desafio? Primeira coisa, é erradicar a pobreza e promover a prosperidade no mundo e que a gente chegue em 2030 desse modo mais inclusivo. Como estabelecer conexões entre segurança alimentar, energias renováveis e agricultura sustentável. E também a ação climática e a sustentabilidade dos oceanos, dos rios e dos ecossistemas. De 2000 a 2015, dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis aplicados no município de Pombal, na gestão pública em Pombal. A ONU reuniu 150 países, né, e refletiu sobre os principais problemas mundiais. E aí lançou o desafio para esses 150 países e para todos nós, de como em 15 anos nós melhoraríamos a vida das pessoas e do planeta. E aí foi criada essa agenda, na época, com os 8 objetivos, e em Pombal nós fizemos um processo de municipalização dessas metas. Só haverá verdadeiro desenvolvimento ali onde existia um projeto social subjacente. Primeiro passo era compreender o que era a dívida social daquela cidade. Uma cidade antiga, uma cidade histórica. Democracia participativa, né, tem que ser com a participação daquele que escolheu, do eleitor que escolheu quem o representasse. E o governo, em contrapartida, deve criar espaços para que a população diga, né, expresse os anseios para que ela possa ter os seus objetivos atingidos. Depois de ouvir a população e compreender que os pedidos estavam presentes nas metas, elaboramos um plano de governo pautado em cada objetivo de desenvolvimento do milênio. É interessante, nesse pontapé inicial, onde trazemos a Caatinga com esse olhar de biodiversidade, de vida, né? E a gente lembra que esse nome, né, da Caatinga tem origens com influências indígenas e que tem o significado dessa floresta branca. A Caatinga, ela se destaca pela sua diversidade, né? Várias, né, aquele que eles chamam de formações vegetais no bioma Caatinga, que o semiárido não é apenas clima, vegetação, solo, sol, água. É povo, é música, é festa, é arte, é religião, é política, é processo social. Não se pode compreendê-lo de um ângulo só. Tanto a diversidade dos solos, da fauna, da flora, mas a gente gosta de enfocar que essa diversidade de povos, com identidades no plural, com culturas, com crenças,
com saberes. Um olhar para o Brasil por meio dos biomas nos possibilita outros olhares sobre a presença humana em cada espaço habitado. Compreendemos da importância nesse novo paradigma do trabalho articulado em redes. Porque se nós não articularmos em redes, nós somos engolidos. É no semiárido que a vida pulsa, é no semiárido que o povo resiste. Uma primeira experiência nossa sobre a questão da valoração do bioma caatinga, a importância que o bioma caatinga tem, e dentro desse bioma o seu extrato florestal possui, foi no início dos anos 90, quando foi desenvolvido um diagnóstico do setor florestal do estado da Paraíba. Ficou patente que a matriz energética do estado tinha 40% da sua dependência em 1992, 93, que esses documentos foram publicados em 94, tinha 40% da demanda energética do estado da Paraíba sendo abastecido por lenha. Então a gente também pode fazer um link, não só com a questão energética, mas também com a sobrevivência das pessoas que trabalham nessa cadeia produtiva. Esse bioma também tem uma série de plantas ditas medicinais.